Bem, estamos aqui novamente com Biologia em Rede entre biólogos, a proposta de trazer biólogos de diferentes áreas do Brasil, com diferentes conhecimentos, para abordar os temas de interesse dos alunos da biologia. Hoje estamos aqui com Bruno Henrique Aranda, meu primo, orgulho de ter ele aqui compartilhando essa conversa, então por isso vocês vão perceber a similaridade no nome. O Bruno também é biólogo, licenciado, e trabalha no Zoológico de São Paulo. Então, na conversa de hoje, ele vai falar um pouquinho sobre os zoológicos para a gente. Bruno, antecipadamente, então, agradeço pelo aceite do convite de participar dessa empreitada aqui para entreter os nossos alunos nesse momento de Covid, né, de pandemia. Então, acho que a gente pode começar falando sobre zoológicos. Sempre é uma questão de muita discussão dentro do meio acadêmico, entre até mesmo os próprios alunos de biologia. Alguns se posicionam a favor, outros contra. Sempre tem essa questão de discussão do papel do zoológico. E a conversa de hoje a gente vai mostrar um pouquinho a importância dos zoológicos para a questão da conservação e da educação ambiental, né? Então, novamente, obrigado por aceitar esse convite. É um prazer tê-lo aqui. Imagina, Rô, obrigado, eu que agradeço, na verdade, antes de mais nada, aqui o convite, fiquei super feliz e honrado, assim, também, porque além de biólogo em rede, é biólogo em família, né? Acho que fiquei super feliz de a gente poder se encontrar aí nesse mundo da bio, né? A gente está tão distante, né? E fiquei feliz, de fato, pelo convite, e vamos assumir a responsabilidade aí de tentar fazer o melhor possível. E vamos lá. De fato, Rô, essa questão de papel do zoo e papel dos zoológicos modernos para a sociedade é realmente um tema, assim, muito nebuloso em alguns momentos, né? Para trazer um pouquinho até da minha experiência especificamente, durante a minha graduação, eu praticamente não tive contato com zoológico especificamente. Eu fui aprender um pouco do que eu sei de zoológico na prática mesmo, quando eu fiz meu aprimoramento profissional lá no Zoológico de São Paulo mesmo, em 2013. E aí, desde então, eu venho me aprofundando um pouquinho cada vez mais, participando, tentando construir as coisas junto e tendo uma noção do que representa e qual é o papel, na verdade, dos zoos modernos. E isso eu acho que é muito importante também de a gente falar, porque realmente esse debate ele é muito necessário, muito relevante atualmente, né? Principalmente com as perdas de biodiversidade cada dia se potencializando. Então, esse discurso, esse debate, na verdade, ele é muito importante para deixar claro quais as potencialidades, né, das instituições para a gente trabalhar em equipe e trabalhar em rede para conseguir caminhar para a conservação da biodiversidade de um modo geral, né? Então, é um assunto muito relevante. Mas eu vejo também, assim, no meu dia a dia, que esse debate, às vezes, ele fica pautado muito em conceitos emocionais, né? Assim como vários temas dentro da bio e da ciência atualmente, né? Então, esse debate de zoológico, né, pessoal contra, a favor, eu acho que o que eu recomendo, antes de mais nada, porque primeiro já vou adiantar, não vou ficar defendendo zoológico aqui, tá? E nem falando mal do zoológico, isso não é a proposta. Eu acho que, na verdade, a ideia é a gente se aprofundar um pouquinho mais, conhecer, se informar o máximo possível, né? Para a gente ter uma percepção mais embasada, com base na realidade, né? Assim, com ciência, com embasamento científico, não com viés emocional, né? Porque eu vejo, às vezes, alguns debates, a ideia do debate é muito interessante, mas, às vezes, acaba tomando um rumo muito emotivo, né? Tipo, como aquelas pautas, né? Soltem os animais, vocês lucram com os bichos, e então, enfim, né? Colocando, às vezes, um teor muito... Passa muitas vezes pela questão de não saber o papel que o zoológico desempenha, né? Quais são as funções que fazem, e isso é extremamente importante para a questão de conservação ex situ, né? Eu acredito que você vai falar um pouquinho sobre isso. Sim, Rô, de fato, fica às vezes nessa linha muito tênue, né, da falta de embasamento, né, técnico para essa discussão, e acaba ficando com um viés muito sensacionalista e generalista, né? Então, às vezes, hoje, com as redes sociais, enfim, com a facilidade de acesso
as pessoas às vezes veem uma fotografia de determinada instituição, às vezes nem no Brasil né, às vezes não tem nem a fonte de fato para saber de onde que foi aquilo, uma foto descontextualizada, mas às vezes enquadrado dentro de uma narrativa, de um discurso que favorece uma narrativa anti-zoológico, e aí isso é disseminado e as pessoas compartilham e acaba generalizando, né, sem ao menos buscar informação se aquilo, primeiro, é verídico e entender de fato o que está por trás daquilo, se é condizente, né, com aquele discurso que está sendo disseminado, e aí as pessoas às vezes acabam aceitando aquilo de uma maneira muito inocente, às vezes prematura, e acaba tomando essa atitude irresponsável, que eu julgo, né, de generalizar todas as instituições, às vezes sem o embasamento correto, né, então isso, na prática, eu sinto muita falta, inclusive, eu falo muito com os meus estagiários também essa questão, e com grupos que a gente recebe lá no zoológico, né, de alunos de graduação, não só de biologia, mas de medicina veterinária também, de gestão ambiental, que o debate ele é necessário, né, ainda mais hoje, mas ele precisa ser pautado por questões técnicas, senão a gente fica patinando e não sai do lugar. Como tudo dentro da ciência, né? Como tudo dentro da ciência, né? Então, acho que esse é o primeira coisa. E também acho que eu queria deixar claro aqui, o que eu vou falar um pouco é a minha visão, obviamente, pessoal, sobre a função e o papel dessas instituições hoje, e o que eu observo também de avanços e de coisas ainda que precisam melhorar, mas a maioria dessas percepções, elas estão centradas na instituição na qual eu trabalho. Então, também eu não consigo falar sobre zoológicos de um modo muito amplo, né? Eu vou falar um pouco da experiência do Zoo de São Paulo, especificamente. E isso já é uma primeira etapa para a gente começar aqui na sequência do raciocínio, só para contextualizar também aos seus alunos, para quem não conheça, o Zoo de São Paulo, né, ele é vinculado à Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado de São Paulo, então é uma fundação pública, tá? E aí dentro dessa fundação, a gente tem o Zoológico de São Paulo, que é o que acaba ficando mais conhecido, né? Nós temos o Zoo Safari também, que é uma instituição que está dentro da fundação. Nós temos o CECFAL, que é o Centro de Conservação da Fauna do Estado de São Paulo, da fauna silvestre, que é mantido pela fundação também, que fica na região de Sorocaba, ali de Araçoiaba da Serra, junto com uma fazenda que o zoológico mantém. E atualmente também nós estamos fazendo a gestão do CRASPEST, né, que é o Centro de Reabilitação de Animais Silvestres do Parque Ecológico do Tietê. Né? Então, a gente está, a partir desse ano, fazendo a gestão desse CRAS. Então, é só quando eu falo fundação, é só para vocês terem uma noção. É isso que eu estou me referindo, tá bom? Que vai muito além do que somente animais presos para visitação. Já dá uma noção de todas as atividades que envolvem a Fundação Zoológica de São Paulo. Exatamente. Daí eu recomendo também, eu mando o link do vídeo institucional que a gente tem no YouTube. Acho que tem um panorama mais geral, assim, do que é a Fundação, né, das principais frentes, os pilares institucionais, mas aí para seguir, de fato, é o que tá na base, na verdade, da Fundação, tentar contribuir para mudar esse panorama, né, que acho que vocês ainda que na graduação sabem muito mais do que eu, né, sobre o declínio, né, das populações. Então, a gente tenta, então, como pilar, o mote principal, tentar contribuir para a conservação da biodiversidade, especificamente da fauna, né? Que isso vocês sabem melhor que eu, que nem eu estou mencionando, vocês estão mais atualizados, né? O declínio ano após ano cada vez está ficando pior. E aí, então, trazendo essa questão um pouco do início, do conceito, do que origina zoológicos, né? É um aspecto histórico. Não vou tentar pontuar data, enfim, tudo mais, até porque eu não sou especialista na parte de historiografia, mas é só para a gente ter um panorama bem geral sobre como que surge essa ideia, né, de que hoje a gente conhece como zoológico, né? Ele vem basicamente dessa ideia nossa de colecionar, né, coleções biológicas iniciais. A gente tem registro de coleção biológica na Babilônia, no Egito antigo, né, imperadores chineses, enfim, tudo mais, já faziam
esse ato de colecionar bicho, né? Sempre com viés, obviamente, né, de status de poder, ou seja, quanto maior a minha coleção, quanto mais diferentes os bichos, está relacionado diretamente com o meu poder, para subjugar também populações, né, que foram colonizadas, outras sociedades. Então, aí você coloca o animal como um símbolo de força, de poder e riqueza, né? As primeiras coleções. E já dando um pulo gigantesco na história, né, a gente tem a continuidade desse ato de colecionar, né, vai passando por uma série de contextualizações históricas em diferentes pontos, né, e aí a gente começa a ter as grandes coleções que vão culminar, inclusive, na formação dos atuais museus de história natural, separados aí em grupos, né, por classe. Então, a gente teria coleções de salas de répteis, salas de mamíferos, salas de invertebrados, e aí, aos poucos, essas instituições, elas começam a ser abertas para a população, que até então era só restrita para imperador, para quem estava no poder, e aí, então, aos poucos, essas instituições começam a abrir as suas portas para a população conhecer. Mas, obviamente, a população também que tem da elite, né, que evidentemente tinha condições de ter acesso a esse tipo de atividade, tá? Vão acontecendo as revoluções, principalmente em decorrência da Revolução Francesa, pensando na Europa, acaba tendo a abertura para o grande público da primeira instituição, basicamente, ela em 1752, em Viena, né? E a ausência prevalece, né, da questão de bem-estar animal, né? Aqui um manejo, assim, nem sei descrever o que seria esse manejo, mas manejo de contenção, talvez, mas aparentemente bem estressante para o bicho, né? E aí você já tem um salto aí no início do século XIX, com uma era basicamente da chamada era da higiene dos recintos, né? Então a gente tinha um conceito de recintos que a principal preocupação, uma das principais preocupações era ser fácil de limpar, até para evitar questão de doença para o indivíduo, enfim, então você tinha esses recintos bem esterilizados praticamente, e que era bem característico desse período. E aí, enfim, começaram a ter alguns avanços mais pontuais, manifestações também para preocupações em questão de bem-estar animal, e aí você tem já alguns conceitos que, embora sejam antigos aqui nesse exemplo aqui da Alemanha, de 1907, ainda são conceitos ainda que hoje a gente pode observar em várias instituições, inclusive instituições assim de renome tanto da Europa, da América do Norte, e são conceitos mais modernos, né? Alguns deles ainda permanecem, como esse conceito aqui de paisagem, né? Ou seja, você coloca um ponto de fuga para o bicho sair quando ele quer, você consegue ter um cenário mais amplo, e aí você não tem aquela barreira física para visualização do bicho, e também você tem uma percepção de menos privação de liberdade do bicho, digamos assim. Então, você não tem aquela percepção de grades. Esse daqui, ó, esse zoológico existe até hoje, lá em Hamburgo, então você tem esse cenário, né, esse grande diorama, digamos assim, que compõe todo um cenário, tentando trazer elementos naturais. Então, você tem uma convivência também com outras espécies aqui, então já tem algo bem moderno aqui nesse início do século XX. Tá? Esse daqui é o zoológico hoje, então você não tem a chamada barreira invisível, né? Você visualiza os bichos, né, da parte da frente do recinto, mas você não tem aquela percepção de grade, enfim, tudo mais. Aqui no Brasil, só para ter uma contextualização, o primeiro é de 1866, o Emílio Gold, ao Jardim Zoobotânico, basicamente com espécies amazônicas, né, pelo local que ele está inserido, tá? Então, é algo recente, mas não tanto aqui no país também. Aqui é mais uma linha cronológica, então que você parte da ideia de coleções biológicas
com o viés que o animal é símbolo, né, status, é força, enfim, tudo mais. E aí você vai passando por diferentes contextos históricos que vão acabam gerando, né, esses gabinetes de histórias naturais também, que eram bem aleatórios, não tinha muito critério de organização, eram coleções bem malucas, assim, tinha coisas de várias expedições, não só de bicho, mas de civilizações também, parte, enfim, diversa, e aí você vai tendo um avanço, vai culminando na formação dos primeiros museus de história natural, os museus vivos, e aí passando, então, hoje, para o século XXI, um conceito de centros de conservação, que são a ideia atual, assim, dessas instituições, ou seja, isso é um conceito bem rápido, bem genérico que eu passei aqui, não sei se ficou claro para entender, mas é um conceito bem primitivo, vamos dizer assim, mas que hoje ainda acaba contribuindo para a percepção que grande parte do público tem sobre zoológico. Então, se você perguntar para pessoas na rua, assim, a percepção que elas têm sobre zoológico, a maioria das pessoas, eu garanto que vão dizer que a gente retira bicho da natureza, né, que a gente tranca fios dos bichos para gerar lucro, são conceitos, assim, ainda bem ultrapassados, né, coisas que zoológicos não fazem mais, mas essa percepção ainda, eu acho que prevalece, de certa maneira, tanto por parte da ignorância da população sobre esses temas, acho que fica um pouco muito distante da realidade prática da maioria das pessoas, também por ausência de difusão dessas instituições, do que é feito lá dentro dessas instituições, mas eu acho que grande parte disso se deve ainda a essa percepção meio histórica, e que, de certa maneira, é incentivada também por filme e várias outras manifestações, tá? E Eu aí, acho que passa muito pela questão de, assim, as pessoas não conhecerem realmente os zoológicos, né? Você ouve muito falar e o que fica na mente realmente é aquelas concepções mais antigas, de bicho atrás da grade. Eu falo por mim mesmo, eu lembro que eu ia lá no zoológico de Sorocaba, que era perto de Itu, né, onde a gente cresceu, e quando eu era pequeno ele tinha um formato, eu lembro que ele tinha esse jeitão, tinha ainda locais com grade, e o bicho ficava dentro de um recinto pequeno. Voltei lá depois de muito tempo, né, vários anos ali recentemente, e já, assim, já está com outra percepção, né, a concepção do espaço. Acho que também passa um pouco pela questão de recurso, que daí no Zoológico de São Paulo deve ter uma fonte de recurso, deve ser uma fundação que consegue aplicar algumas coisas, diferentemente de algum outro zoológico, mas no interior do estado ou no interior do Brasil. Então as realidades também são bem diferentes, né? sim, de fato. E aí, agora a gente fazendo um salto gigantesco, que é o caminho que essas instituições estão tentando alcançar, que são ficar embasado nesses pilares, né? Que é o pilar ainda do lazer, no sentido de sim um ponto ainda de lazer no âmbito familiar, principalmente, é um ponto que as pessoas buscam para ter lazer, né? Mas o pilar também da pesquisa, ou seja, a gente faz muita pesquisa científica hoje em zoológicos, a parte da educação ambiental em si, né, que é um pouco que eu vou falar um pouco mais a fundo aqui hoje, né, e a parte da conservação em si das espécies. Então, eu chamaria esses dos 4 pilares atuais zoológicos modernos, tá? E aí a grande pergunta, né, todas as instituições realmente investem em pesquisa, investem em programas de educação ambiental a longo prazo, conseguem reverter verba para, de fato, contribuir para a conservação, tanto ex situ, lá no zoo, quanto in situ, em natureza? Ainda não. Isso não é uma realidade, infelizmente, que a gente consegue observar de todas as instituições. Mas é um processo que a gente está passando de ressignificação dessas instituições, e aí que está uma coisa muito chave que você até mencionou, depois eu volto nessa parte aqui do conceituação de zoo, que é esse panorama geral daqui dos zoos e aquários aqui no Brasil, tá? Quando eu falo zoos e aquários, é porque nós somos vinculados à mesma sociedade, então entendam aquário como zoológico, né? A mesma tipologia, tá? Então, só para ter um panorama geral, aqui no Brasil, esse dado está relativamente atualizado, a gente tem 106 zoológicos e 10 aquários, né, espalhado aqui pelo país, com uma concentração grande na região sudeste e sul do país, tá? E aí, será que eu pergunto para você aí, né, Rô, né, no caso, né?
Será que essas instituições, todas elas conseguem, têm programas de educação ambiental? Será que todas elas conseguem garantir a questão do bem-estar? Conseguem desenvolver pesquisa? Conseguem contribuir para a conservação? Posso responder já que não. Por exemplo, ali está marcado, vamos trazer para a nossa realidade, em Mato Grosso, Cuiabá, que provavelmente é o zoológico da universidade. O UFMT tem um zoológico dentro do campus que eles mantêm, e passou na mídia local aqui um tempo atrás que assim, o zoológico tinha sido fechado por falta de recursos. Estava proibida a visitação porque não tinham funcionários para atender a demanda do zoológico. Assim, um exemplo local mesmo que o pessoal daqui da região, os alunos vão lembrar dessas reportagens que saíram, até internamente na própria instituição foi comentado o fechamento do zoológico da Universidade de Mato Grosso, porque faltava recursos para manter e desenvolver todas as atividades lá. Então, e essa é uma realidade, assim, da maioria das instituições, né? Aqui tem um gráfico, ó, a gente pegar em azul, né? São as instituições zoológicas, né? Em vermelhinho é a parte, são os aquários. Então, você vê uma predominância da região sudeste, basicamente, né? E sul, aqui dessas instituições. E aí, dessas instituições, a maioria é de administração municipal, né? De âmbito municipal, né? Então, pouquíssimas, né? Para a minoria é estadual, igual eu faço parte, né, no caso da fundação, né, do Zoo de São Paulo, não é uma boa representatividade da realidade de zoológicos aqui no país, que a maioria é, de fato, âmbito municipal. Então, aí a gente traz a realidade, né? Então, a fonte de renda dessas instituições, será que essas instituições municipais, elas conseguem ter uma garantia a médio e a longo prazo para conseguir manter o zoológico, né, alimentação dos bichos, antes de mais nada, conseguem ter a manutenção em si dos recintos, propor melhorias, mas também simplesmente manter o que já existe, desenvolver programas de bem-estar animal, desenvolver programas de educação, desenvolver pesquisa, comprar remédio para os bichos, ou seja, isso, infelizmente, muitas instituições passam dificuldades, assim, bem sérias mesmo, e pontuando até a que você mencionou aí no exemplo, né, não é um caso isolado, né, muitas instituições passam por problemas seríssimos de receita, né, porque qual é a principal fonte de renda, né, para a gente de zoo, para subsistência, né, seja ele basicamente público ou particular, é a visitação, né, que é o que levanta, na verdade, muito debate para quem é contra zoológico, né, nesse discurso mais inicial, né, ou seja, mas em contrapartida, se nós não tivermos a visitação, praticamente a gente não consegue existir, né. Aí você fala, então é simples, é só só acabar com a visitação que a gente acaba com os zoológicos, né, e tudo mais. Só que os zoológicos hoje, eles são necessários, né. A ideia é a gente mudar a função, que é o que está acontecendo na prática, porque muitos municípios, por exemplo, não têm centro de triagem para fauna, né. Então, não sei aí a região de vocês aí como que é, Rodrigo, mas tem município que o zoológico, né, acaba sendo o ponto de acolhimento, né, de bicho que é resgate, que é bicho que foi atropelado, que é bicho que foi apreendido pela polícia e acaba sendo levado diretamente para essas instituições, porque não possuem centros de triagem, né? Então, assim, e os centros, não sei se vocês conhecem aí na região, acho que é uma coisa interessante também para pesquisar, como que estão, né, os centros aí de triagens também, né, os CETOS. Aqui não tem muito, não. O que tem é parceria com algumas veterinárias que a polícia ambiental, quando encontra os bichos atropelados ou um problema, seja lá qual for, leva para essas equipes de clínicas veterinárias associadas e eles fazem o tratamento para depois fazer a soltura quando é possível. Então, assim, não tem, aqui pelo menos na região de Rondonópolis, não tem um CRAS ativo que faz essa função. Uhum. Tanto que já chegaram a entrar em contato com a biologia para tentar fazer alguma coisa, e assim, a gente fala, não tem como, né? Já achamos bicho aqui no campus e teve que entrar em contato com a polícia ambiental, e eles falaram, ó, não dá para levar porque a veterinária já está com o bicho cuidando, não tem muito o que fazer. Tem como segurar uns 2 dias aí o bicho para a gente correr atrás de outro?
né? Então, assim, não tem realmente essa funcionalidade por aqui. É que é uma coisa que eu sempre também menciono para a gente conhecer o que está no nosso entorno, né? Porque às vezes a gente tem insetas, CRAS espalhados aí perto da nossa casa e a gente consegue, às vezes, conhecer a realidade lá para contribuir, para fazer trabalho voluntário, para conhecer também a realidade dessas instituições, né? Que aqui na região, né, região sudeste, você vai, ainda dos poucos que existem, né, que estão passando por privação financeira bem séria também, estão todos com muito bicho, né? Assim, muito bicho de apreensão, principalmente, né? E bicho que não, na maioria dos casos, que não tem condições de retornar para a natureza, né? Então, o que você faz com esses bichos, né? E aí que entra o papel do zoológico, por exemplo, né? Então, e aí já tem uma contextualização prática também, né? Os animais que estão lá no zoológico, eles não pertencem ao zoológico de São Paulo, por exemplo, né? Eles estão sob a guarda do Estado. E então nós temos o dever de proporcionar uma vida digna para esses bichos. E que a maioria desses indivíduos, eles não têm condições ou comportamentais ou física mesmo de retornar para a natureza, né? Então, a gente tem esse dever de manter essa fauna que acaba sendo privada por diferentes contextos. Então, sempre que eu falo de zoológico, acho que é muito interessante a gente não olhar o bicho especificamente lá e, com base nessa fotografia, a gente fazer um julgamento. Acho que é muito interessante a gente buscar a história de vida desse indivíduo, né? Entender qual foi o motivo que culminou que ele chegou lá no zoológico. Será que ele nasceu no zoológico? Pode ser, porque muito bicho nasce em zoológico também. Mas às vezes não. Às vezes foi de tráfico, às vezes foi de apreensão, às vezes veio de circo que fechou, ocasionalmente de outras instituições zoológicas que acabaram falindo, fechando as portas, ou porque não tinham receita, ou porque eram irregulares mesmo, não eram registrados no IBAMA, né? E aí a gente tem que receber esses bichos e cuidar basicamente deles até o final da vida, né? Ocasionalmente a gente faz troca entre instituições, mas na grande maioria, determinadas espécies, principalmente de megavertebrado, por exemplo, às vezes aqui no Brasil, por exemplo, não tem outras instituições que têm suporte para receber esse fluxo de bicho. Então, a gente também tem essa dificuldade, né, não só orçamentária de manutenção do bicho, mas também de espaço físico em si para comportar esses animais, porque existe uma legislação aqui no Brasil, né, do IBAMA, que prevê a metragem mínima de cada recinto para cada espécie, né? Ou seja, também ele dá uma orientação sobre o substrato, o mínimo que precisa ter, os elementos que precisa ter nesse tipo de recinto para cada espécie. Então, a gente não pode sair colocando bicho à torta direito. E aí, o que a gente recebe muito, né? Esse recinto, por exemplo, de uma onça é muito pequeno. Com certeza, se você for comparar o ambiente de área de vida de uma onça pintada, que é gigantesco, né? A gente sabe disso, né? A ocupação de território de um indivíduo é muito grande para buscar alimentação, parceiro sexual, enfim. Se você fazer essa percepção e comparar com o recinto de um zoológico, por mais bem estruturado que esse zoológico seja, com certeza vai ser sempre pequeno, né? Ou seja, é inviável a gente conseguir oferecer um recinto da mesma dimensão. E aí já tem estudos também que apontam, será que esse bicho também que está em cativeiro, né, precisa, né, dessa exigência toda de espaço, sendo que ele tem alimentação ali sendo fornecida, e ele não tem, às vezes, outro indivíduo também para tentar conquistar território, e aí a gente cai em outras questões, mas, assim, é só para fazer uma discussão simples, assim, nesse sentido, né? É claro que sempre os recintos vão ser menores, né? Trazendo um pouco para a realidade lá dos outros de São Paulo, a gente cobra ingresso, né? E é um ingresso que não é muito barato se você comparar o poder aquisitivo de grande parte da população brasileira. Está em torno de R$ 40 por pessoa. Aí tem as isenções, né, previstas em legislação e tudo mais. Mas é um ingresso relativamente caro. Mas é o que mantém, basicamente, 80% do funcionamento do zoo. Os outros 20% vêm do governo do estado, mas é basicamente para repasse de folha de pagamento de funcionários, né? Ou seja, o grosso que mantém o zoológico vem da visitação. E aqui nesse gráfico aqui desse slide, ó,
mais de 80% das instituições aqui no Brasil, elas não cobram visita, né? Elas têm entrada gratuita, né? Quando cobra, é um valor mais simbólico, né, de R$ 1, R$ 2, que são esses municipais, né? Então, aí você começa a ter uma percepção mais concreta como que essas instituições que não cobram ingresso, que às vezes não tem um repasse, nenhum fundo específico dentro da prefeitura para ser direcionada para esse zoológico, como essas instituições elas conseguem existir no dia a dia, né? E aí, porque é muito importante ter essa percepção real antes de a gente construir um discurso para questionar, às vezes, determinada instituição. Que aí a gente cai naquela questão de vamos averiguar os fatos, né? Porque às vezes aquela fotografia que a gente viu, por mais com viés emocional que tenha, ele não representa a realidade, né? Às vezes as pessoas que estão trabalhando nessas instituições estão fazendo de tudo, inclusive às vezes até levando dinheiro do próprio bolso para comprar remédio, para tentar cuidar e fornecer os cuidados básicos para aqueles indivíduos, porque às vezes não existe outra fonte, né? E aí a gente às vezes generaliza, desconhece o histórico que culminou da chegada daquele indivíduo ali, e o que a gente faz com esse bicho também na prática, né? Se ele não está ali, para onde ele vai? Né? Então, assim, é uma discussão muito mais complexa do que, como todas as questões, eu acho que socioambientais, né? Não tem nenhuma resolução simples para problemas socioambientais, todos eles são muito complexos. Resoluções simples para esses problemas ambientais, enfim, tudo mais, a gente sempre desconfia, porque nunca tira de um e põe no outro, né? O problema, ele tem várias dimensões políticas, sociais, econômicas, e aí vai, né? Tudo bem, Rô? Sim, perfeito. Só aproveitar, já que você falou lá da questão da onça, eu lembrei de um fato que em Campo Grande, no CRAS, eles possuem alguns indivíduos lá, né, que fazem a reabilitação, e alguns podem ser soltos, outros não. Como eu dou aula na pós-graduação lá na biologia animal, tinha um veterinário que estuda justamente essa questão de o quanto o tamanho do recinto influencia no estresse dos bichos. Ele ia fazer os experimentos com medir hormônio de estresse antes e depois de troca de recintos, para ver um recinto maior, um recinto menor. Então, apesar do CRAS não ser um centro de visitação, não ter a mesma função do zoológico, mas assim, como mostra realmente assim, as pesquisas que são geradas, né, nessas instituições servem realmente para fazer depois a manutenção, ou gerar algo que vai propor uma melhora da qualidade de vida dos animais que estão lá. Então, eu lembro que no ano passado eu dei aula lá e tinha esse aluno lá na turma que ia trabalhar com as onças, e a proposta era ver assim, qual seria a resposta fisiológica com esse manejo de uma área menor, uma área maior, não trocar dos recintos e tal, e machos, fêmeas, ia ter um trabalho bem interessante, ia sair, não sei se no fim ele acabou entrando no programa, ou se ele ia tentar, né? Sei que ele estava lá fazendo a aula, e a proposta era bem essa mesmo, então, assim, a gente conseguir subsidiar essas ações em dados técnicos, né? Sim, porque, na verdade, se você analisar o potencial biológico de analisar bichos em cativeiro, eles são gigantes, porque muita coisa você não consegue observar em vida livre, determinadas espécies, né? Às vezes não tem nem literatura específica ainda para descrever comportamento, uma série de coisas. Então, o cativeiro também, ele proporciona, por ser um ambiente mais controlado, de você fazer algumas observações que, em natureza, às vezes são pouco prováveis de a gente conseguir observar. A casa de preguiça, né, bichos, assim, bem mais difíceis, né, de você achar em campo, né, então você tem também esse lado prático, assim, né, pensando aí na bio, que o cativeiro acaba fornecendo muito desses dados, né, não só de observacionais em si, né, analisando etograma e esse tipo de coisa, mas analisando hormônio também, saber ciclo reprodutivo, porque muita espécie silvestre, às vezes a gente não sabe nem o ciclo, né, nem o período, né, reprodutivo dessas espécies, né, e aí como a gente vai propor um plano, né, um PAN, às vezes, para incentivar a reprodução, às vezes, em cativeiro, se não sabe nem o pico, né, hormonal da fêmea, onde que né, que período que é do ano, então
E essa possibilidade do cativeiro acaba facilitando algumas linhas de pesquisa, né? Só para fechar, que me veio essa observação também, né? A gente pode abordar, então, assim, como que vocês têm contribuído, né, com todas essas questões. Acho que já é o próximo slide seu aí. Basicamente, isso aqui são as contribuições mais gerais, assim, eu acho que, e também mais significativas que eu vislumbro, e que muitas delas a gente já está caminhando para fazer, e é claro, cada um no seu tempo, com uma grandeza, porque também depende de recursos humanos, depende também de parte financeira, que é inevitável, né? Então, vou elencar aqui algumas dessas contribuições que zoos e aquários têm contribuído de maneira concreta hoje, né, para a conservação. Ou seja, estabelecimento de protocolos de manejo, né, tanto biológico quanto veterinário, né, ou seja, para ir para campo também, você tem que ter, às vezes, noções que no campo, às vezes, não possibilita, né, não tem a experiência pelo N de capturas que você tem para determinadas espécies, né. Então, por exemplo, para capturar onça, né, ou seja, é uma captura bem pequena, né, quando nas campanhas. E aí, como que o veterinário, o médico veterinário, por exemplo, que contribui com esses programas de conservação in situ, e ele vai ter essa expertise para achar o acesso da onça, para coletar materiais outros biológicos, sendo que em vida livre a captura é muito baixa, né? E aí entra a função, por exemplo, do cativeiro, que acaba trazendo também esses protocolos de coleta e uma série de coisas, essas técnicas direcionadas, por exemplo, para a reprodução, que em vida livre fica difícil. A gente contribui também bastante com o estudo genético, né? A ecológico também a gente contribui, patológico, comportamentais principalmente. A gente contribui muito com resgate e reabilitação, ou seja, quando a gente recebe bicho, né, lá do zoológico, nem todos ficam lá. Eventualmente, quando não existe a possibilidade de reintrodução, ele fica. Mas existe casos que esses bichos são devolvidos para outras instituições, tem trocas e remanejamentos. A manutenção em cativeiro, né, que nós chamamos de população backup, eu acho que é uma das principais, na minha opinião, para a gente pensar em projetos integrados, que é a lógica moderna, hoje atual, né, essa parte integrada da expertise desenvolvida no cativeiro, no ex situ, com a expertise do in situ. Então, hoje, para projetos de conservação amplos, a ideia é ter essa integração, ter um plano único disso. Então, você olha para determinada população, não a população de cativeiro e a população de vida livre, mas você olha isso como uma coisa integrada. Então, existe a população de onças, não a população de onças em cativeiro e a populações de onças em vida livre. Na verdade, você considera isso como uma grande população, porque isso vai facilitar programas mais concretos para garantir uma saúde genética melhor para os bichos, tomadas de decisões até para medidas públicas. Então, essa parte especificamente de população backup, eu acho que entra um dos papéis assim cruciais de zoológicos, né? Ou seja, não adianta nada você, por exemplo, ter uma ação para reintroduzir o bicho se você não tem uma população geneticamente viável, né? E aí, então, entra um dos principais papéis zoológicos hoje, que é, sim, reproduzir, mas com critério técnico, para a gente garantir ao máximo uma população backup. Aí tem vários exemplos, um pontual, assim, que o zoo contribui bem, assim, já faz alguns anos, a gente já tem protocolos bem estabelecidos, da perereca de alcatrazes, né, a Sinax. Então, não sei se você conhece, mas é bem legal, mando o link também explicando esse projeto. É uma espécie de perereca endêmica da ilha de Alcatrazes, aqui no litoral aqui de São Paulo, e a bichinha vive em umas bromélias, bem endêmica, bem especialista, e nessa ilha, o Ministério da Defesa, na parte da Marinha especificamente, fazia tiro ao alvo, né, constantemente nessa ilha, e tinham várias queimadas, né, em decorrência desses exercícios militares. E aí foram observando, né, depois de uns anos, os pesquisadores que tinha essa perereca, que essa perereca era muito específica, era endêmica, e as populações estavam diminuindo, né. E aí começou a entrar os planos para tentar reverter essa situação. E, de maneira geral, um deles foi, primeiro, vamos tentar fazer um abaixo-assinado para que o Ministério da Defesa deixe de fazer esses exercícios, porque isso causa uma série de prejuízos lá para a ilha, e
a perereca está caminhando para a extinção. E aí a segunda etapa foi, vamos levar alguns indivíduos, então, em natureza, retirar alguns indivíduos de natureza, nesses casos muito específicos, com autorizações. No caso específico, o Zoológico de São Paulo retirou 11 indivíduos, o técnico, então, do zoo foi lá a campo, retirou, e levou para o zoológico para reproduzir essa espécie. Mas a gente já tinha um protocolo de reprodução do mesmo gênero, fazia mais de 2 anos que já tinha sido aprovado, que a gente imaginava que ia funcionar para esse gênero, e aí funcionou. E desde então, os bichos estão se reproduzindo e tudo mais, e aí então a gente tem o que a gente chama de população backup dessa perereca, né? Então, a gente passar para a etapa agora de reintrodução, a gente tem uma população backup geneticamente viável, porque não adianta nada também você soltar bicho aleatório, né? Você sabe, acho que melhor que eu ainda, né, Rô? Né? Acho que é até um pouco o sonho de biólogo, né? Vamos reproduzir, né? Aquele sonho utópico, né? Assim, vamos reproduzir tudo e solta esses bichos aí, né? E vamos repovoar a terra, né? Mas na prática a reintrodução de espécies é muito delicado, assim, né? São A teoria é outra. então é muito menos romântico, né? Do que deveria ser, né? Na nossa percepção, né? E muito mais difícil realmente, né? Você vê que tem várias etapas a serem desenvolvidas e uma dessas etapas é você ter uma população viável, né? Senão não adianta nada, né? E aí tem vários exemplos de zoológicos no mundo afora que já contribuíram de maneira prática para reverter situações de espécies que estavam extremamente ameaçadas, contribuindo com essa população backup. Então, a gente contribui também com essa parte que eu já mencionei, né, dessa ação integrada, que hoje o Zoológico de São Paulo ele tem até um núcleo, que é chamado NAIS, que é Núcleo de Atividades in Situ. Então, a gente contribui de algumas maneiras para alguns projetos, que nós temos parcerias, né? Então, a gente tem parceria em Goiás, no Pantanal, aqui no interior de São Paulo, com alguns programas de conservação que estudam o bicho em natureza. Então, isso tem aumentado, é uma tendência moderna dos zoológicos. Na Europa, nos Estados Unidos, essa já é uma realidade já de algumas décadas, né? Aqui, no caso do Brasil, o Zoológico de São Paulo foi um dos pioneiros, né? Especificamente nessa parte integrada. Isso começou basicamente mais forte, assim, só para vocês terem uma noção, em 2013, em 2014. Em 2015, a diretoria decidiu criar um núcleo específico para centralizar essas demandas de projetos que a gente estava recebendo. Então, é algo muito novo aqui para a realidade brasileira, né? Infelizmente, mas é algo que é uma tendência, tá? A difusão de conhecimento, né? Então, é sim um canal muito grande para difundir conhecimento científico a essas instituições. E a parte da educação para conservação, que é a minha praia, na verdade, né? Que eu me divirto fazendo, né? E basicamente essas que eu pontuei aqui, na minha opinião, até é o que tem de mais moderno, assim, e é o que são resultados mais concretos, né? Tá? Aqui tem até uma tirinha, né? Que eu acho que cai um pouco, volta um pouco nessa percepção mais genérica que as pessoas têm, né? Sobre zoológico, né? O Armandinho lá no zoo, né? Aí alguém fala para ele, né, que a onça pintada, né, é o maior felino das Américas, tal. Aí impressionado, como já é de se imaginar, ele, puta, é linda pra caramba, né? E aí vem a pergunta, né, pela lógica, né, mas o que ela fez para estar presa, né? Então, assim, como que a gente consegue transpor essa barreira para o público, né? Que vai lá no zoo, igual o Armandinho, tem essa percepção, e às vezes não tem um conhecimento prévio algum, né, do que é zoológico, o que essas instituições fazem, e aí, então, é um desafio, acho que muito grande trabalhar com a parte de educação especificamente dessas instituições, né, mas, em contrapartida, você tem também muita oportunidade muito interessante, né? Então, a gente tem, por exemplo, essa foto aqui, né, essa foto, ambos são do mesmo bicho, essa daqui é uma fêmea chamada Neném. Ela já veio a óbito no começo desse ano. Ela chegou também de resgate lá no zoo. Então, essa parte aqui, Rô, qual é a sua percepção? Você vê essa foto, o que você sente quando você vê essa foto? É bem para você mesmo, Rô.
que o bicho está lá acuado, preso, meio enfadonho da vida. É, é isso, né? A gente também tem uma tendência a humanizar os bichos, né? Eu acho que é muito importante também a gente, como biólogo, né? Os seus alunos são futuros biólogos, a gente tem que ter esse olhar mais frio, né? E não tentar humanizar os animais também, que a gente é a nosso referencial, né? A gente humaniza tudo mesmo, né? Não só na biologia, mas então a gente tem sempre o olhar triste, né? Quando na verdade não é tão simples assim saber o comportamento de um bicho. E aí eu vou te mostrar outra foto que é do mesmo bicho, né? Na parte do recinto da frente, né? E aí, o que traz essa imagem para você? Ela já está contente, alegre, feliz. É, tá feliz, tá Tá andando na água. Tá... Se você, depende do jeito que você olha, você nem fala que é em cativeiro, certo, essa foto? Sim, Depende do contexto, né? Ela tá com Photoshop para ter um brilho, mas você tem histórias contadas por uma perspectiva, às vezes, sem informação. Então, por exemplo, se eu vou voltar isso aqui, eu vou contextualizar que é a área do cambiamento, a área de manejo desse recinto, que é o ponto de fuga, a parte de trás. E aí, então, a gente fez essa foto aqui, de propósito, numa área mais segura mesmo, né, que tem que ter que esses bichos, Rô, não sei se vocês sabiam, também por curiosidade, né, já emendando um assunto no outro, grandes felinos, por exemplo, né, primatas, né, os bichos que oferecem um risco de periculosidade muito alto, existe uma categoria, né, em zoológicos, seguindo até a legislação aqui vigente no nosso país, que prevê que algumas espécies não podem passar a noite num recinto de exposição, né, que é um recinto geralmente aberto, né, principalmente na parte de cima. Então, ele tem que ser cambiado, ou seja, tem que ser levado para uma área de bastidores, que essa área é uma área mais fechada mesmo, né? Existe um recinto também, só que ele é menor, tem uma área que nós chamamos de solário, que é uma estrutura para o bicho tomar sol ou ficar lá no período da noite, no caso, especificamente. Então, esse bicho, quando ele não está lá no recinto, na hora de exposição, ele está lá. No caso dessa foto aqui, essa foto aqui é a visão da frente do recinto, ou seja, está interagindo com outros elementos, no caso lá com o riachinho lá. Essa foto é o mesmo bicho, no mesmo dia especificamente, lá nessa área de cambiamento no ponto de fuga, ou seja, quando ela não quer ficar aqui, ela parte para esse outro espaço. Então, essa aqui é uma curiosidade também na parte de manejo, né? Que a alimentação desses bichos a gente dá nesse recinto, nessa parte de trás, na grande parte, porque a gente precisa, às vezes, entrar também no recinto para fazer manutenção, né? Para colocar enriquecimento ambiental, para o bicho interagir. Então, ele é levado para essa parte que geralmente fica na parte de trás dos recintos, tá bom? E aqui trazendo um pouco do que é a Fundação Parque Zoológico, para quem não conhece, tá? É uma instituição que foi inaugurada em 1958, então a gente já tem mais de 60 anos. O plantel foi iniciado com cerca de 480 espécies, compostas na grande maioria por espécies exóticas na nossa fauna, né, algumas delas oriundas de circo, né, e da região de Manaus, principalmente, veio bastante naquele início. O zoo está inserido, vocês conseguem ver aí com clareza, mas essa foto aqui no lado direito, né, é um zoom aqui do Google Maps, desse fragmento, ou seja, o zoo de São Paulo está inserido dentro de uma UC, né, uma unidade estadual de Mata Atlântica, então um fragmento, assim, bem na malha urbana, assim, né, o terceiro maior fragmento de Mata Atlântica da cidade de São Paulo, da capital. Então, é uma área, assim, que além do zoológico, tem outras instituições. Então, aqui, ó, tem o zoológico em cima do mouse. Você consegue ver o mouse aí? dá para ver mais ou menos. Tá? Então, assim, só para contextualizar, tem o zoológico, tem o Instituto de Botânica, né? O Jardim Botânico e o Parque de Ciência e Tecnologia da USP. Então, todas essas instituições, elas estão inseridas nessa mancha verde, e o zoo é uma delas, né? Então, tem uma área aqui que é de preservação permanente, que, né, a gente só entra para fazer pesquisa mesmo, e outras áreas que são abertas à visitação, tá?
Então, uma parte histórica também que é de relevância, que muita gente não sabe, aqui nesse fragmento tem cerca de 24 nascentes, que algumas delas dão origem ao famoso, né, histórico Riacho do Ipiranga, né, da formação da República, enfim, tudo mais, a parte histórica aqui do nosso país, né, do grito da independência. E aí já aproveito para fazer o jabá, a gente lançou na sexta-feira, no Dia do Meio Ambiente, um livro sobre o Parque Estadual das Fontes do Ipiranga, que a gente chama de PEF. Então, um livro em PDF, gratuito, aí para quem quiser saber um pouquinho mais sobre a história, sobre as instituições, e tem também algumas dicas de atividades de educação para serem desenvolvidas com essa temática. Então, já fiz o jabá aí, fica no link aí para vocês acessarem, tá? Então, o que eu estou querendo falar, né? Tem uma característica diferente também de outros zoológicos, né? Porque a gente está dentro de Malcê. Malcê bem também diferente, porque prevê essa visitação grande, em grande escala também. E fora os animais do nosso plantel, que estão sob o nosso cuidado, tem animais de vida livre na de Mata Atlântica. Né? Então, a gente observa a fauna nativa lá, bandos de macaco budil, por exemplo, tucano de bico verde, tem bastante jararaca lá também, bicho preguiça, então tem uma fauna assim bem que ainda resiste ainda nesse fragmento, ele tem bastante pressão urbana, mas é esse o nosso cenário que a gente está inserido. E aí eu já, só para retomar, então é o zoológico, né, o zoosafari, que prevê alguns trechos, você consegue alimentar alguns bichos, você vai de carro, ou com a van do zoológico, a nossa fazenda lá em Araçoiaba, que a gente produz grande parte da alimentação dos bichos lá no zoo, que aí também já volta um pouco naquela questão financeira, né, e também no controle de qualidade, que a gente tem uma fazenda própria, então, principalmente os volumosos dos herbívoros vêm lá na nossa fazenda. Então, a gente tem uma divisão de produção rural lá bem forte, a fazenda tem mais de 500 hectares, lá é um terreno também cedido pelo governo do estado, em contrato, né, de 35 anos. Então, grande parte da alimentação vem de lá. Só para você ter uma noção, atualmente nós produzimos cerca de 3 a 4 toneladas de comida por dia, lá no zoo, diariamente. Né, cerca de 3 a 4 por dia. Isso em todas, proteína vegetal, proteína animal também, né, mas seja, grande parte disso que a gente oferece vem da nossa fazenda. A gente também tem uma fábrica de ração, isso é uma coisa interessante, é o único zoo no mundo que tem uma fábrica de ração própria, e a base da nossa ração, que é o milho, a soja, né, o trigo, a gente produz na fazenda, então vende lá, a gente consegue ter uma autonomia muito grande, diferente de outras instituições também. Aqui é o Secfal, que eu mencionei, que fica também lá dentro da fazenda, que é um centro de conservação da fauna do estado de São Paulo. Então, a gente reproduz... Aqui, esse espaço não é aberto à visitação, tá? O Secfal. Então, tem mico-leão preto, que a gente reproduz bastante lá, que a gente participa. Tem a arara azul de Lear, que tem alguns recintos lá também, que a gente contribui para a reprodução. Em breve a gente está fazendo já a etapa de reintrodução, em parceria com outros projetos da Arara Azul de Lear, lá na Bahia. E também tem Tamanduá Bandeira. Recentemente a gente está começando o projeto da perereca, uma perereca pintada, que é de Minas Gerais, endêmica também. O Caga do Paraíba, estamos iniciando também projetos para essa espécie, e o sagui de tufo preto também, sagui da Serra Escura. Estão todos lá nesse local. Aí, nosso acervo, atualmente, a gente tem cerca de 2.200 indivíduos, né, separado mais ou menos em 250 espécies, pelo último relatório anual que eu contei antes da palestra, porque isso é muito sazonal, né? Tem ano que nasce mais bicho, morre mais bicho, tem ano que vai mais bicho para outras instituições, então esses números, eles sempre ficam flutuando. E também uma coisa muito interessante de você observar, que eu já vou mostrar aqui, ó, vou compartilhar a tela rapidinho aqui, ó. A gente tem aqui, ó, na parte da fundação, as publicações,
Então, tem todos os relatórios anuais que nós temos obrigação, por ser uma fundação pública, de emitir todo ano. E esse relatório, ele tem uma descrição detalhada tanto da quantidade de indivíduos, a quantidade de espécies, separado por classe, também da transparência orçamentária, os projetos que a gente investiu ou não, estão todos descritos nesses relatórios. Então, quem quiser pode dar uma verificada, tem gráficos também para acompanhar, e aí você vê uma tendência, se você pegar, por exemplo, um relatório anual de 2000 e, deixa eu ver aqui, ó, 2010, que é o mais antigo que tem aqui em PDF, do atual, você percebe uma mudança, uma diminuição muito significativa na quantidade de indivíduos e de espécies, que é mais um indicador desse conceito mais moderno de zoo também. A tendência é cada vez mais diminuir a quantidade de animais nessas instituições. Porque para a chegada de bicho lá hoje, nós temos já faz um tempo já, na verdade, só que agora está ficando cada vez mais estruturado e consolidado na fundação, que é o plano de população interna, né? Ou seja, a gente tem um PPI. Ou seja, quais são os critérios que a gente leva em conta para receber ou enviar um bicho para outra instituição, né? Ou seja, ele tem que passar por uma série de critérios técnicos, né? Tipo nível de ameaça, status de ameaça, se a gente está participando de algum projeto, se existe alguma iniciativa para contribuir com essa espécie, se ele é conhecido pela população, se ele é nativo, se ele é exótico, e aí, basicamente, de maneira geral, ele recebe um score. E aí, dependendo desse score, justifica-se, né, o recebimento desse bicho ou não. Então, todas as áreas do zoológico, eles estão envolvidas nesse plano de população. Então, todas as áreas têm que emitir um parecer técnico para justificar ou não o recebimento de determinada espécie. Se caso seja uma espécie nova também, que a gente não tenha no plantel atualmente, ou já teve. Então, existe um critério muito rígido para a gente justificar o recebimento das espécies também. Coisas que há décadas atrás não era tão fechado assim, tá? Então, aqui ficam os relatórios em PDF que vocês podem conferir. Aí eu recomendo, para quem está interessado na educação, o relatório de 2017, que é esse aqui, porque tem a matéria de capa, explica o nosso programa de educação ambiental. Então, tem uma contextualização histórica e tudo mais. A parte da educação, antes de a gente entrar na educação, só um panorama rápido também, que é seguindo a lógica da parte do público que visita a zoo, né? Então, quando eu era criança também, eu fui nesse zoológico que você foi também, em Sorocaba. Esse era o único zoológico que eu conhecia quando eu prestei lá a prova lá para o zoológico. Então, o segundo zoológico que eu pisei foi durante o processo, né, de ingresso lá no zoológico. Então, assim, eu não conhecia também zoológico. Então, só para relembrar aqui também a minha memória de infância, né, que foi lá junto com o Rodrigo, foi lá também naquele zoológico que ele mencionou. Aqui, só para vocês terem noção, o Zoológico de São Paulo, a gente recebe em torno, né, num cenário sem pandemia e sem febre amarela, 1,5 milhão, mais ou menos, de pessoas por ano. Então, é um fluxo de pessoas muito grande, muito mesmo, né? Então, a gente já fez várias pesquisas de público lá. Então, a gente vê que nosso público ele é de todas as idades, ele tem representatividades em todas as classes sociais, e são públicos também com vários interesses. Então, ou seja, vai aluno de biologia, vai gente que só está indo lá para passear numa área verde, que é um parque, uma área verde dentro da capital, vai gente que está querendo conhecer mais sobre zoológico, vai gente que só está querendo tirar selfie. Então, assim, são vários interesses, né, que compõem esse público, né. Lá no Zoo, acabei ficando um pouco fora de ordem aqui, só para vocês terem uma noção, a gente tem mais ou menos 300 funcionários e colaboradores, tá? Hoje, né, atualmente, contando tudo. E aí, nesse universo, né, de atender mais ou menos 1,5 milhão de pessoas, e eu que trabalho na educação, isso não é viável, né? A gente não tem a pretensão de tentar dialogar e atender e dar conta de 1,5 milhão de pessoas. Aí já é uma característica já de educação em espaço não formal.
Educação espaço não formal é aquela educação que acontece em museu, em zoológico, em jardins botânicos, e a tendência são tempos curtos que as pessoas passam, né? E tem uma dinâmica também diferente. E então a gente não prevê que a gente tem a intenção de atender 1,5 milhão de pessoas por ano. A gente não avalia nosso programa de educação ambiental pela quantidade de pessoas que a gente atende ou que participam das nossas atividades. A gente às vezes até não tem nem esse controle, às vezes, porque o foco é muito mais no indivíduo do que na quantidade. Quando a gente vai trabalhar com educação, é claro que algumas métricas, às vezes a gente precisa fornecer números, né? Principalmente para escrever projeto, para edital, para buscar fomento, né? Os seus alunos, às vezes, vão passar por essas etapas, às vezes, se interessarem por essas questões, mas como a gente avalia a questão de projeto de educação ambiental, às vezes não é por número, não, é uma análise muito mais qualitativa, né, do que quantitativa. Então, até porque se a gente parasse para pensar na realidade, a gente não teria condições de atender todas essas pessoas. E não é nem a ideia, né? Às vezes essas pessoas não querem nem ser atendidas, né? Não querem nem participar de determinadas atividades. Então, é um cenário, uma realidade totalmente diferente do ensino formal, né? Que você prevê, né, que no ensino formal, que as pessoas estão indo lá porque estão interessadas, né, em aprender, em estudar. Lá no zoológico, nem sempre, né? Então, esse é o desafio. Trazendo a parte da educação ambiental lá no zoo, a divisão mesmo, né? A gente é separado lá, Rodrigo, também é muito importante deixar claro que não é uma realidade dos outros zoológicos, porque o Zoológico de São Paulo é o maior zoológico da América Latina, então a gente é separado em divisão, em departamento, em núcleo, em setor, né? Que não é a realidade encontrada em outros zoológicos, por exemplo, municipais, né? Às vezes não chega nem a ter divisão, né? Na verdade, é tudo um grupo só de trabalho, né? Tem um veterinário, tem um biólogo, às vezes o biólogo que faz a educação, às vezes é o veterinário que faz a educação, às vezes não tem ninguém que faz a educação, às vezes o biólogo vai ajudar o veterinário, então é uma dinâmica diferente. Então a gente lá tem divisão. E a divisão foi consolidada mesmo, tem um programa formal, institucionalizado nos anos 2000, tá? Nós temos também um programa de aprimoramento profissional, que é uma residência, né, desde os anos 2002, enfim, tudo mais. E agora eu também estou elencando, não só do programa, Rô, mas um contexto geral do zoo, tá? Então, temos um programa de enriquecimento comportamental animal, que é o programa que tem a maioria é biólogo, né, que atua nessa área, que trabalha com desenvolvimento de etograma, elaboração de enriquecimentos, que fazem essa análise comportamental, trabalham com muito condicionamento, com reforço positivo, para facilitar manejo veterinário. Então, desde os anos 2002 que a gente tem um setor só que cuida disso. A gente também tem um sistema de gestão ambiental, a gente tem a ISO 14001, e a gente cuida, né, dos nossos resíduos sólidos, principalmente, lá da fundação. Então, a gente tem uma estação de tratamento de água, de esgoto, a gente tem uma unidade de composto orgânico também. Então, a gente tem um ciclo sustentável da fundação. Inclusive, esse adubo que a gente produz em resultado de poda, né, de resto de comida, de fezes, dos bichos que a gente leva na nossa compostagem, esse adubo vai lá para a fazenda, né, que serve de nutriente para crescer o alimento que depois volta para o zoológico. Então, a gente tem um ciclo sustentável, isso é muito interessante, assim, principalmente por a gente estar inserido dentro de uma unidade de conservação, né, que a gente tem um impacto muito grande, né, a gente usa muito recurso lá, então a gente tem uma ISO. A gente tem um departamento de pesquisas aplicadas desde 2013, que também veio em resultado de parcerias, né, com universidades federais, estaduais, aqui de São Paulo, na grande maioria, né, e com fomento da FAPESP. A gente tem um programa de mestrado profissional desde 2013, em parceria com a Universidade Federal de São Carlos, que é a linha de conservação da fauna. Então, vou te mandar o link também, se os seus alunos ficarem interessados. É um programa bem legal, está crescendo bastante, tem tido resultados, assim, produtos bem legais. O Secfal, que eu já mencionei, a gente inaugurou em 2015.
o núcleo de atividades in situ, também em 2015. Recentemente, a gente tem a ISO 9001, que é da parte de qualidade, a gente tem um sistema integrado hoje, e desde 2018 a gente é reconhecido agora aqui no estado de São Paulo como instituição de ciência e tecnologia, né, que foi um avanço, assim, muito, muito importante para a gente se consolidar nessa parte de pesquisa. E aí, agora sim, na parte de educação em si, né, esse nosso programa lá existe desde 2000, então, a gente tem algumas atividades que nós desenvolvemos aí no programa, né? Sério, é óbvio, né? Mas, assim, quais tendências, né? Ou seja, tentei trazer um referencial teórico mais superficial do que norteia nossa elaboração e nossa execução das nossas atividades, né? Ou seja, algumas vertentes de educação ambiental, porque a educação ambiental é um universo muito amplo. Se eu perguntar para você, eu tenho certeza que você vai ter uma percepção do que se trata educação ambiental. Seus alunos também, acho que cada um vai ter esse entendimento, mas, na verdade, se você vai ler a fundo, vai ler artigos sobre educação, você vai ver que é ciências humanas, né? Então, cada autor tem uma definição e não é algo tão óbvio assim, como a maioria das pessoas entendem de educação ambiental. Eu até brinco, às vezes, até com algumas pessoas, né? Inclusive em cursos de formação de professores que a gente faz, que sempre quando as pessoas escutam educação ambiental, qual é a primeira coisa que vem na mente? Pensa num contexto da escola. O professor quer desenvolver um projeto de educação ambiental. O que é a primeira coisa? Reciclagem. É reciclagem, né? Reciclagem educação ambiental tem muito mais a ver com educação do que o ambiental necessariamente, né? Você vai fazer muito mais trabalho de educação em si do que abordar muita coisa de ecologia. E a primeira coisa que vem realmente na cabeça sempre é reciclagem. Essa é uma percepção que, de fato, porque muitos projetos de educação ambiental acabaram investindo muito e acabou ficando quase como um viés, assim, muito, né, tudo é reciclagem. É interessante, sim, na verdade é um tema importante para ser trabalhado, mas não é só isso, né? A educação ambiental, que nem você falou, ele tem muito mais de educação do que propriamente o ambiental, isso é uma boa observação. E aí, fazendo uma análise bem superficial, a gente tem duas tendências no campo teórico da educação ambiental, que é importante, acho que salientar aqui, né? Duas não, no caso, né? Três, né? Que eu tenho uma no meio aqui. Uma corrente mais conservacionista, que é aquela educação ambiental, que eu acho que a gente foi formado, na verdade, né? Não sei a idade dos seus alunos, né? Mas, basicamente, é uma educação lá Jacques Cousteau, David Attenborough, né? Que é uma educação mais clássica, né? Que tem elementos que isolam, inclusive, aquele discurso conservacionista clássico, né? Que para existir a conservação da biodiversidade, a gente tem que isolar o ser humano, então cria azul C, fecha tudo, tiver povo tradicional, você tira, então você não tem muito essa noção integrada das coisas, então é uma linha um pouco mais conservadora mesmo, como até o nome já diz, tem elementos que acabam direcionando, e tem uma educação mais pragmática, que na minha opinião também é uma que acaba sendo mais observada e desenvolvida por grande parte dos educadores, não só em zoológico, mas por quem desenvolve o projeto de educação ambiental, que é aquela educação mais clássica também, inclusive a mídia insiste nisso, como, por exemplo, você já deve ter visto, para economizar água, né, é só você fechar a torneira lá, que cada gota é preciosa, né, e aí, então, você traz essa atitude individual para salvar o coletivo, né, ou seja, se você usar uma sacolinha, né, se você não usar, na verdade, a sacolinha, você vai estar economizando uma quantidade significativa de recursos. Então, você traz esse discurso muito tecnicista, no ponto de vista que existem soluções técnicas para resoluções de problemas complexos, mas não que eles não façam parte dessa resolução, mas eles não são a única estratégia. É claro que você reduziu a sacola, né, nesse exemplo clássico é importante, né, de resíduo, vai gerar menos resíduo, que envolve também uma mudança de visões de valores de mundo, né, mas na verdade ela fica muito mais pragmática nesse sentido. Então, se cada um fizer a sua parte, todos teremos um mundo melhor. Então, esse é meio que até um clássico de clichê de educação ambiental, que é essa linha mais pragmática.
e uma vertente um pouco uma linha, né, a concepção mais crítica, que é uma visão até bem freiriana especificamente, né? Ela tem uma visão muito mais holística das coisas, mais sistêmica e envolve outros saberes, né? Não só a questão tecnicista, né, a parte científica, mas os valores tradicionais, conhecimentos outros que não são somente o acadêmico, por exemplo, né? Então você tem um leque muito maior para você trabalhar a educação no contexto da educação ambiental crítica, né? Se você fizer um contraponto com a conservacionista. Mas também é importante deixar claro aqui que uma não é melhor que a outra. Na verdade, elas se complementam. Mas é importante a gente ter uma noção de que existe, sim, tendências diferentes na educação. Então, se você trazer aqui, ó, por exemplo, a concepção conservadora, que eu acho que é uma dos mais clássicos, é esse catastrofismo, né, que é muito educador, inclusive, até eu mesmo já fiz isso, que coloca, às vezes, o ser humano como o principal vilão do universo, né? Então, tipo, o ser humano é a pior coisa que aconteceu aqui, né? Que passou na peneira de Darwin, né? Que a gente é a praga para a humanidade, né? Acho que esse discurso, a gente brinca até, mas ele está presente em muitas das nossas narrativas, né? Às vezes, quando a gente vai dialogar com as pessoas, seja na TV, seja em um contexto para um público que é leigo, geralmente a gente acaba tendenciando e construindo a nossa narrativa com uma concepção mais conservadora de que tá tudo lascado, basicamente, né? Existe um reducionismo também, e coloca sempre o homem como um grande destruidor, né, assim, da natureza, né? Não que não seja verdade para alguns casos, né, mas isso na lógica da educação, que é um processo a longo prazo, eu vejo como não construtivo, né? Porque uma vez que você coloca o ser humano como vilão, por exemplo, você tem uma generalização muito equivocada e você inviabiliza a mudança de ação, por exemplo, na minha opinião, né? Mudança de comportamento. Então, mas é só para mostrar que existem essas tendências. Aí um exemplo, né, da concepção pragmática, né? Esse conceito também muito antropocêntrico, né, que coloca sempre o homem no centro de tudo, realmente, para justificar a conservação. E isso, eu fiz muito disso, inclusive, em alguns exemplos práticos, porque a minha iniciação foi com abelha sem ferrão, né, ou seja, falava de polinização, né, e aí até para Qual a importância disso para o homem, né? então, a gente sempre usa a importância, né? Os bichos não têm que ter importância nenhuma, né? Os bichos existem, né? Eles têm o direito de existir. A gente sempre traz essa palavra importância no nosso discurso. Às vezes, até automaticamente, a gente replica isso sem refletir. Mas tem um viés antropocêntrico muito forte enraizado nisso. Ou seja, então, eu vou conservar as abelhas, no caso, né? Porque elas contribuem de maneira muito Tem significativa para. alguma aplicação direta para a gente, porque se não tiver nenhuma serventia, é uma espécie que pode ser perdida e não dá muito problema. Exato, aí você cai numa narrativa que faz sentido. Até se você trabalhar também com serviços ecossistêmicos, né, uma linha crescente, porque órgãos, né, às vezes a sociedade vai escutar só essa linha, né? Tipo, se fizer mal comigo, beleza, daí eu vou começar a me preocupar. Tem gente que, de fato, às vezes, se sensibiliza com essa situação. Eu não acho que isso não é... A gente não pode usar também, né? Mas a gente tem que tomar um cuidado muito grande para a gente não cair só nisso. Porque senão você cai lá, por exemplo, e a Vespa, né, Rodrigo, aí, contribui muito para a polinização? Depende da espécie, sim. Então, depende da espécie, mas e as outras que a gente não sabe? Então, E daí não serve para nada. fica, né, nessa visão mais reducionista das coisas. Então, é um exemplo, parece bobo, mas a gente, na hora de construir nosso discurso, a gente usa muito elemento dessa concepção. E, em contraponto aqui à concepção crítica, a gente já tenta trazer uma complexidade um pouco maior dessa relação, né? Existe uma tendência muito enraizada nessa questão da interdisciplinaridade, a diversidade de conhecimento, e aí a participação coletiva na resolução de problemas, né? Os problemas socioambientais, eles são extremamente complexos, né? Várias dimensões. A gente não pode trabalhar só uma frente. Vão ter vários interesses,
a gente vai ter que abrir mão de várias coisas em vários momentos, como constantemente a gente precisa fazer, né? É mesmo a contragosto, porque faz parte desse jogo que envolve outros interesses. E com base nisso, a gente trabalha crença, valor, que são conceitos muito subjetivos para a gente, que é Que saem biólogo. fora da biologia, né? Exato, então a gente está falando, na verdade, de conservação de bicho, de planta, mas no final das contas a conversa é sempre sobre a gente, né? Esse é o grande desafio, eu acho que da educação ambiental, né? A gente está falando de bicho, no meu caso, mas eu estou falando para a gente, né? Então, as dimensões, elas precisam permear as dimensões humanas, né? Inclusive, eu vou até recomendar aqui, aproveitar a oportunidade, um autor, que é o Silvio Marchini, que trabalha essa parte das dimensões humanas dentro da conservação da biodiversidade. Tem até um livro dele aqui, não sei se vai dar para ver aqui agora, mas depois eu mando lá, que é muito bom, que prevê, né, essas dimensões, né? Tem um vídeo muito bom dele também, que eu recomendo você passar para os seus alunos, para eles assistirem. Eu te mando o link sobre a conservação da onça pintada na região amazônica, ou seja, a percepção que as pessoas têm sobre a onça pintada, né? Ela difere do contexto social que você vive e cultural, então é uma parte bem legal. Então, se você, para finalizar essa parte aqui, mais teórica, né, se você, na hora de ver artigo, se você fizer um estudo da arte, assim, né, de trabalhos que tem uma linha mais conservadora, geralmente eles usam palavras-chave de natureza, conservação, proteção e destruição. A pragmática parece muito mudança de comportamento, técnicas, né, tipo de reciclagem, por exemplo, desenvolvimento sustentável, prevalece muito. E aí a crítica, você já tem outras palavras-chave que aparecem com mais frequência, né? A subjetividade, né? Educador adora falar isso. Interdisciplinaridade, outra palavra também que é muito frequente. E atitude, cidadania ativa, né? É muito diferente de cidadania. Cidadania ativa é a questão da participação coletiva. Aí você prevê se é coletivo, você tem que todo mundo ser escutado. Isso é fácil de fazer? Não, é muito difícil. É muito bonito na teoria, mas na prática é difícil. Mas é uma linha e é um caminho que eu particularmente acredito bastante. Tá? Isso aqui é um esquema da parte da educação ambiental crítica, que é a linha que nós tentamos seguir lá no nosso programa. Então, a gente tenta elaborar nossas atividades, todas elas, as que são feitas no zoológico e fora do zoológico também, porque a gente tem bastante ação fora do zoo, fora dos muros do zoológico. A gente tenta propor ações que são pautadas na educação ambiental crítica. A gente não consegue desenvolver muitas delas ainda, mas a gente está passando por um processo de tentar cada vez mais ir se adequando e fazendo análise do que a gente faz para a gente ver se a gente está no caminho do que a gente mesmo acredita. Tá? Porque a gente constantemente precisa avaliar nossas atividades. A gente precisa ter alguns indicadores, senão também fica muito subjetivo. Né? Então, a gente precisa constantemente fazer análise do que a gente está fazendo, a gente tem várias estratégias, várias metodologias, ocasionalmente a gente publica alguns artigos, e aí esse esquema aqui prevê basicamente o tríplice, né, da crítica, né, o conhecimento, envolve também a questão dos valores éticos e estéticos, a participação da cidadania, né, e aí você tem tudo isso numa tríplice, e aí tem as dimensões várias, políticas e etc., porque a gente não pode esquecer que a educação ambiental na natureza, ela é um ato político, né, então a educação ambiental, ela é um ato político por natureza. Isso é muito importante a gente ter muito claro, até resolvido, assim, individualmente, assim, interiorizado, antes de pensar em trabalhar com educação ambiental também. Então, qual é o potencial, né? A gente está falando um pouco aqui de um monte de coisa, mas qual é o potencial educativo de zoo? Pensando na minha realidade. É uma quantidade gigante de pessoas que passam lá, ou seja, tem uma quantidade e diversidade de público com vários interesses. E também o zoológico, ele proporciona esse contato das pessoas com elementos da natureza, que aqui para a realidade nossa, aqui que vive na metrópole, por exemplo, é uma realidade cinza e triste, né, com pouca diversidade biológica,
Então, a maioria das crianças, dos adolescentes e dos adultos também, eu acho, não tem contato frequente com natureza no sentido mais clássico, né? Quando a gente fala, né? Muitos não pisam na grama, nunca pisam, nunca sentem cheiro de mato. E aí, às vezes, o zoo é um dos únicos locais que essas pessoas fazem essas atividades. Eu recebo muita criança lá, às vezes, recebia, né? Porque agora está fechado, mas de criança fazendo visita monitorada nas trilhas que a gente tem lá. Tem criançada que é a primeira vez que está pisando no mato, assim, daí a criança tem 14 anos. 14 anos é a primeira vez que ela faz uma trilha na vida dela, né? Então, assim, você tem um distanciamento muito perceptível das pessoas que moram em grandes centros urbanos, uma desconexão muito grande, assim, dos elementos naturais. E aí, esse ambiente acaba sendo um estímulo para promover a sensibilização das pessoas em prol da fauna. Isso eu vejo muito, já vi muito isso mesmo. Pessoas que se encantam mesmo, às vezes só de sentir um cheiro, às vezes de um bicho especificamente, nem que seja das fezes, da urina, de escutar uma vocalização específica, até de avistar um bicho de vida livre lá no fragmento, e essa emoção, né, esse momento acaba sendo transformador ali para a vida da pessoa, sabe? Ela vai ter uma memória afetiva muito positiva, às vezes até fazendo relação com o contexto familiar que ela estava, ou com o grupo da escola, e aí essas atitudes pontuais vão contribuindo, né, no nosso entendimento para aumentar o interesse, antes de mais nada, dessas pessoas por outros seres, né? Então, é muito interessante lá, um exemplo no zoo, pessoas vão ver, na maioria das vezes, são motivadas para ver a fauna carismática, né, que é fauna megavertebrado, né, fauna africana. Fofurofauna. Exato. A fofofauna também, eu brinco, né? A fofofauna. Fofofauna, fofurofauna. Sim, a gente que gosta bastante, né? Você atua, né? Muito com invertebrados, essas coisas. Você sabe que a maioria das pessoas tem uma visão muito pejorativa com esses bichos, né? Com algumas classes, né? E aí é muito bacana de você ver isso na prática. Gente que está indo lá inicialmente para ver fofofauna e acaba saindo encantada com formigueiro, né? De saúva limão. A pessoa fica assim maravilhada, que nunca tinha se dado conta que as formigas são tão divertidas assim, né? E aí isso é transformador, às vezes, para uma vida de uma pessoa, né? Para a gente que é da área, às vezes parece que é meio bobo, né? Mas para muita gente acaba sendo, às vezes, um primeiro contato. E aí lá no zoo, a gente tem várias histórias disso, né? Tipo assim, bem interessantes. A gente tem alguns relatos, principalmente dos projetos que a gente trabalha lá com formação de professores, né? Aí eu vou voltar aqui, não, a gente atende 1,5 milhão, mais ou menos, de pessoas por ano, né? Só que essa daqui é a nossa equipe de educação. A equipe que atende tudo isso. Vocês fazem um trabalho de formiguinha. Exato, então a gente não prevê uma análise quantitativa, até porque na prática seria inviável, né? A gente ia se frustrar na início, né? Não ia ser possível. Então a gente tenta focar no menos é mais. Então, às vezes, participa das nossas atividades, determinados contextos, 2, 3, 5 pessoas, mas não tem problema, desde que a participação dessas pessoas tenha sido significativa, sabe? É isso que a gente tenta se preocupar, porque se é melhor participar bem participado do que 100, às vezes, só superficial. Então, a gente tenta focar nas pessoas mesmo, porque a gente está falando de pessoa para pessoa, então a gente tem que trazer esse olhar humano muito, muito forte mesmo. Tem que ter essa sensibilidade. E aí, essa daqui é a equipe. Então, os que estão agachados é a equipe de estagiários. Eu tinha 15 estagiários, mas em decorrência também de redução do quadro, né, por parte financeira, eu estou com 6 vagas ativas somente. Eu tenho 2 biólogas aprimorandas lá comigo também, que são minhas orientandas. Aí tem a minha chefe, que é bióloga de formação também. Temos uma outra bióloga, que é a nossa tratadora responsável, porque nós temos alguns animais que estão sob a guarda da educação também, que eventualmente nós utilizamos em algumas atividades.
e nós temos o fotógrafo e uma responsável por serviços administrativos. Então, essa é a equipe da educação, tá? Que eu mencionei para vocês, foi criado no ano de 2000. E o que a gente desenvolve lá? A gente tem um passeio noturno, que acontece uma vez a cada 15 dias, na sexta-feira, então que o público consegue ter uma oportunidade de caminhar lá pelo zoológico até 10h30 da noite, é um passeio controlado, que é guiado também por nós, e a gente apresenta, então, não só alguns bichos que têm hábitos noturnos, mas também é um momento de a gente dialogar com a sociedade para mostrar o que a gente faz na prática. Porque nesse processo de passeio a gente tem a participação de vários técnicos de outros setores, do pessoal que trabalha com alimentação, aí fala um pouco desse trabalho. A gente tem também o pessoal do enriquecimento, que eles acompanham uma sessão de enriquecimento para entender a importância disso, né, de condicionamento, perdão. Então, é um passeio que a gente consegue mostrar muitos quais são os pilares modernos de zoo. Né? Então, a gente faz análise também prévia e posterior das pessoas que participam, para a gente tentar entender a percepção que essas pessoas têm sobre zoológico e se essa atividade consegue mudar. E aí a gente tem percebido que a gente tem contribuído de maneira significativa. Inclusive, até um dos artigos que eu separei para vocês é sobre isso. A gente tem algumas exposições itinerantes lá no zoo, tem alguns espaços que são autodidatas, assim, né, são as criançada, né, o público de maneira geral interage com as peças. A gente faz umas exposições no nosso zoomóvel, que a gente tem uma carriola lá, que a gente leva para cima e para baixo. A gente tem os espaços educadores em si. Esse daqui é um espaço, por exemplo, de valorização de cultura indígena, que nós temos lá no zoo. Um espaço bem antigo. A gente tem uma atividade também, um cronograma de apresentações didáticas para falar sobre o funcionamento zoológico. Então, a gente já tem a facilidade do encantamento que o bicho proporciona para as pessoas. Porque a maioria das pessoas gostam de bicho. É meio que natural, né? Se perguntar para todo mundo, a maioria vai falar que sim. Né? Um gosta mais de um ou de outro, mas gosta de bicho. Então, a gente parte do princípio que esses bichos eles têm um poder de sensibilização grande. Então, a gente consegue ganhar a atenção dessas pessoas. Nós explicamos o que está acontecendo ali e justificamos com uma mensagem. Então, as apresentações, elas sempre têm um viés de tentar esclarecer alguma coisa do zoológico. Então, por exemplo, nesse caso da foto, a gente estava lá fazendo uma sessão de condicionamento com as girafas, mas para explicar que você não pode alimentar os bichos no zoológico, né? Porque a gente tem uma divisão de nutrição e cada bicho recebe uma dieta balanceada e a comida do zoo vem da fazenda, então a gente usa esse momento para não só falar da girafa, mas para falar sobre uma linha de atuação do zoo de maneira geral, que é a nutrição animal. E o porquê que você não pode alimentar os bichos, né? Porque muito bicho, às vezes, vem a óbito, não só no zoo de São Paulo, mas isso em outras instituições que as pessoas alimentam, né, os bichos, né, às vezes, né? Joga lixo nos recintos. Então, isso é um problema muito recorrente. Então, a gente tenta criar estratégias para resolver essas situações pontuais também. A gente tem espaços que a gente tem uma possibilidade do público ficar um pouco mais próximo de alguns bichos, que é esse espaço aqui, que é um espaço fechado, chamado Vida de Bicho. Então, lá no zoo, né, que a gente está inserido na UC, a gente tem no plano gestor, né, no plano de manejo da unidade, a gente responde pela fauna, né? Então, eventualmente, alguns indivíduos da fauna nativa que é atropelado lá no entorno, ou que invade casa de morador, aí tem conflito com cachorro, vários contextos, né? Virou, mexeu, a gente tem que pegar esses bichos e dar os primeiros socorros. E aí, se o bicho tem condições de soltura, a gente já solta o animal, né, em determinados trechos lá do parque. Tem bastante ponte de fauna também, né, lá no parque, que conecta os fragmentos. Mas em casos que o bicho não tem condição de soltura, determinadas espécies, indivíduos, a gente faz um condicionamento para o bicho responder mais fácil aos cuidados humanos, e a gente realiza apresentações didáticas com ele, apresentações mais ou menos de 10 minutos,
a gente usa o bicho mesmo no nosso punho, nós, educadores, seguramos e manuseamos esses bichos, então a gente recebe treinamento para isso, os estagiários, e aí eles fazem uma sessão de 10 minutos, ou seja, nesse caso aí é o ouriço cacheiro, que a gente recebeu o filhote lá, que a gente teve que criar na mamadeira, enfim, tudo mais. E aí um bicho desse, a gente não tem condição de soltura, né? Que a mãe morreu e a gente teve que cuidar. E aí o que a gente faz? A gente deu uma destinação para ele servir de embaixador, tanto para a espécie, quanto para a gente falar de uma problemática ambiental. Então a gente usa o ouriço para chegar em conflito com animais silvestres e animais domésticos, por exemplo, né? Então, a gente tem serpente lá que veio oriunda de tráfico, piton-bola, né, africana. Então, a gente usa essa serpente nessa apresentação, tanto para falar sobre as serpentes, né, que é bicho também, que é estigmatizado, para as pessoas verem que o bicho não é esse monstro, que às vezes eles têm essa percepção, mas também para falar de tráfico. Então, a gente usa o animal como tema gerador de discussão, né? Isso é um conceito. Tem vários artigos nessa parte de educação em zoológicos, em museu também, em museologia, que você prevê que o animal, seja ele vivo ou uma taxidermia no Museu de História Natural, ele pode ser um tema gerador de discussão. Então você vai usar aquele bicho não só para falar sobre o bicho, só necessariamente, mas para você ter uma narrativa, um discurso mais amplo, e aí trazendo aquela vertente daí a crítica. Então, quando eu for construir, por exemplo, um roteiro para apresentar o ouriço cacheiro, por exemplo, eu tenho que tentar levar em conta os conhecimentos prévios que as pessoas têm, né? Os mitos, às vezes, que podem surgir com base nesse entendimento dessa espécie, quais são os impactos diretos e indiretos que essa espécie vem sofrendo, e quem são os responsáveis, né, ou quem são os responsáveis, e o que a gente pode propor para solucionar esse problema. Então, quase um brainstorm muito amplo para a gente tentar funilar num discurso que tem que contemplar conhecimentos técnicos, conhecimentos tradicionais, conhecimentos culturais e várias outras percepções. Então, só para exemplificar aqui. E isso para um público que tem uma formação e uma história diferenciada. Então, se torna muito mais complexo, né, essa tarefa. Sim, porque... Você tem bagagens distintas ali naquele público que vão ter que receber uma mesma informação. Então, vocês fazem um trabalho extremamente complexo e difícil, né? Então, exato, porque às vezes a gente, Rô, como biólogo, né, a gente acaba tendo nossas verdades do ponto de vista biológico. E de fato são verdades, são evidências que a gente construiu na nossa área. Mas quando a gente vai dialogar com o público leigo e que é diverso, a gente tem que tentar levar em conta quem são essas possíveis pessoas que estão recebendo essa informação. Qual é o nível de conhecimento, qual é a percepção que elas têm, porque a gente tem que levar em conta todo esse universo que pode gerar essa relação humana. Porque, às vezes, a maneira que a gente coloca determinado conhecimento pode ser para um muito bom, a pessoa entendeu, assimilou, para outro pode ficar um bicho de sete cabeças, ele não entendeu nada daquele termo que você falou, então você tem que adequar a linguagem a todo momento, para você falar com criança, para você falar com adulto, para você falar com idoso, para você falar com estudante de biologia, ou com um profissional, então a todo momento é um desafio de adequação de linguagem, e também você tentar prever possíveis ofensas, inclusive, porque às vezes a maneira que você se coloca para afirmar determinado posicionamento pode ser ofensivo para alguns grupos de pessoas. Então, por exemplo, até lembrei agora do congresso lá, né, de zoologia, que você chegou no momento lá no mini curso, que a gente estava falando de se a cobra mama ou não mama, né, que tem vários mitos, né, com serpente, né, cada um conhece um aí, eu conheço vários. E aí, morcego é rato velho. E mulher grávida não pode chegar perto de serpente. Ixi, tem um monte aí, né? Eu me divirto com essas histórias, na verdade. Eu acho que tem uma riqueza de detalhe bem grande, assim, parte da cultura, né? Mas daí a gente vai se deparar, do ponto de vista biológico, com coisas que a gente não concorda e que não tem embasamento científico, né? Observação empírica, que diz totalmente o oposto. Aí, como a gente se coloca, às vezes, para dialogar com uma pessoa que acredita nesses termos, né? Como você vai conversar com alguém que acredita em terra plana, né?
Ou seja, é desafiador. A pessoa, aquilo lá é quase uma crença para ela. E como que você vai tentar iniciar uma conversa? Se a gente for num ritmo aqui de terra plana, eu já vou jogar tudo pro alto e falar assim, não dá para conversar. Mas trazendo isso para a realidade de mitos, que a gente estava falando de bicho, eu tenho que saber respeitar, ponderar e selecionar o que eu posso falar e o que eu não posso em determinados contextos. E aí isso é muito desafiador, na verdade isso vem com a prática. Igual você com a docência, né? A gente vai dando aula, vai vendo que determinadas coisas funcionam, determinadas coisas não funcionam, e aí quem tem interesse, na verdade, só vai adquirir com a prática, mas exige sim eu diria que uma sensibilidade. E em muitos momentos é você saber mais ouvir do que falar, né? De ter porque às vezes a pessoa é muito importante aquele conceito para ela. Vou dar um exemplo aqui rapidinho também, para exemplificar uma questão, pode? Acho que dá tempo ainda. Num programa que a gente é parceiro, é tipo Causa, agora não é momento Causa, o Frederico Lemos, que é o coordenador do programa de conservação mamíferos do Cerrado, que é um programa lindo, inclusive eu recomendo vocês pesquisarem, que atua ali na região do sudeste de Goiás, Triângulo Mineiro, estudando raposinha do campo, cachorro do mato e lobo-guará. Ele tem uma história muito bacana. O Fred, além de professor da Universidade Federal de Catalão, ele é pesquisador em si, e também ele é peão, ou seja, ele tem fazenda de gado. Então ele vive em dois universos, né, que historicamente são conflituosos, né? Ou seja, ele luta em prol da conservação da fauna e num ambiente uh, um ambiente de um agrosistema, né, basicamente. Então é muito interessante essa realidade dele. E aí, um certo dia, eu estava lá na cidade de Cumari, que é Goiás, e a gente estava fazendo algumas ações com a comunidade, isso em 2014, de um projeto lá chamado Raposinha Vai à Escola, que é o projeto lá do Zoo, que eu fico à frente. E nós fomos convidados pela rádio local a dar uma entrevista para falar, né, sobre o programa lá, né, que já atua na região faz décadas já, né? E aí, em uma dessas interações com o público, veio uma pergunta de uma criança que estava trazendo a pergunta do vô dele de 90 anos. Aí a pergunta do vô dele, né, que ele estava representando, era o seguinte, para o Frederico, né, que é um acadêmico. Ô, Frederico, é verdade que o lobo-guará hipnotiza galinha no puleiro? Porque eu já vi muito disso por aqui, cara, né? O lobo-guará para embaixo do puleiro da galinha e a galinha fica imóvel, ela cai e o lobo-guará pega a galinha, né? Aí agora traz para nessa realidade, né? Como a gente responderia essa pergunta, né? Acho que esse é um exercício interessante. Como você, biólogo, responderia essa pergunta? A gente sabe, né, pelo conhecimento biológico, que isso não acontece, né? De maneira bem simples, né? Não acontece. Mas como que você vai responder isso? Se você está querendo aproximação com a população, né? O respeito também para os conhecimentos tradicionais e etc. Você quer fazer amigos na prática, porque você quer que as pessoas entendam a relevância do seu projeto e consigam contribuir para a conservação do lobo-guará, da raposinha, enfim. E fazer inimigo não vai ser o melhor caminho. E aí se coloquem nesse cenário de tentar imaginar como vocês responderiam. Na minha opinião, o Fred fez uma resposta assim que eu não conseguiria responder melhor, que foi basicamente a seguinte: olha, senhor, eu estudo, né, estou no campo faz uns 20 anos já, mais ou menos, né, estudando raposa, os bichos, né, os canídeos e tal, e eu nunca observei isso. Então, assim, é uma resposta muito sincera, mas muito direta também, para não descredibilizar aquele conhecimento daquele senhor, né? Então, assim, só para fechar, a história é essa, assim, não sei se foi tão legal assim o conto, mas é que na minha cabeça eu lembro que eu me emocionei muito de escutar isso, porque eu talvez teria respondido que, não, isso daí isso não acontece, não. E aí É o primeiro impulso, né?
E daí, se você falar que não acontece, você vai estar chamando ele de mentiroso e isso vai impossibilitar você ter aquela conversa que você queria ter com ele, de passar a conscientização. Então, vai tudo nessa linha, né? Exatamente. Então, você às vezes mina uma relação que poderia ser super benéfica para ambos os lados e para a fauna, que é o nosso foco, mas às vezes por uma resposta muito empírica, que a gente está acostumado a responder assim no mundo acadêmico, aí às vezes acaba tendo um distanciamento das pessoas. Pô, o cara tá falando que eu sou mentiroso, né? Tipo, enfim, esse conto aí que eu queria compartilhar com vocês, que eu acho bem legal. E que traz um pouco a importância de a gente ter essa sensibilidade quando a gente vai dialogar com pessoas que não são da área. Tá. Voltando para o zoo, a gente tem outras atividades lá que a gente realiza, a gente participa de campanha, a gente faz algumas expedições, virou, mexeu, a gente está fora do zoológico, esse daqui é dia de São Francisco, a gente lá no Largo de São Francisco, e momento bem interessante para compartilhar também, falando com pessoas, na grande maioria, que eram contra zoológicos, e que pessoas que provavelmente nunca iam visitar o zoológico. Então, como que a gente acessa também essas pessoas, né? Se a gente se colocar, sair da nossa zona de conforto, ir lá, na rua mesmo, para falar com as pessoas. Então, são experiências, assim, interessantes. A gente faz algumas campanhas, a gente tem atividade desde a educação infantil, que prevê teatro de fantoche, por exemplo. A gente tem que ser meio artista também um pouco, né? Pode ter muita vergonha. Aí a gente inventa as coisas aí. Acho que biólogo também é um pouco artesão, né? Acho que gosta de colocar a mão na massa. No final das contas, se não der nada certo, vai vender a arte na praia. Houve muito isso, né? Exato, mas é só perigoso quando a gente se dá conta que a gente não sabe fazer nem arte, né? Esse daqui é um teatro. Então, para fechar aqui, em resumo, as nossas principais atividades é visita monitorada, que são de grupos fechados, que a gente realiza lá nas áreas de bastidores, principalmente do zoológico. Então, tem desde dos cotocos aí, os pequenininhos, né? Ao Fundamental 1, a Fundamental 2, Fundamental ao médio, na verdade, e ao ensino superior também. Então, você tem visita de biologia, visita de gestão, de zootecnia, de veterinária. A gente também desenvolve bastante coisa, trabalho relacionado com formação de professores, que é gratuito, inclusive, para a rede pública. E é um dos programas que eu mais gosto lá, e acredito muito. Então, é um programa chamado Zoe Escola, que já esse ano ia acontecer a 9ª edição, mas a gente precisou cancelar em decorrência da Covid. Mas a gente já contribui com a formação de mais 900 professores da rede municipal, rede pública, né, de São Paulo, e é um programa que basicamente tem algumas etapas aqui que eu vou passar rapidinho aqui, ó. Como é que eu me enrolei aqui no slide aqui? Programas da escola, ele tem etapa de formação de professor, que envolve um ano, os professores vão durante um ano lá no final de semana no zoológico. Então a gente faz formação principalmente com o viés da Mata Atlântica, né? O programa chama Zoescola, a Mata Atlântica como instrumento de ensino. Então a ideia é a gente trabalhar a Mata Atlântica e o zoológico. Então a gente passa um tempão lá fazendo parte de formação. Aí depois os professores têm que desenvolver um projeto e aplicar na sua comunidade. E depois eles podem trazer também uma turma, seja de criança, seja de adulto, porque às vezes é de EJA também, né? Para realizar uma visita monitorada lá no zoológico, que é tudo gratuito também, de um roteiro específico para esse programa. E aí eles têm que entregar depois, no final do ano, o projeto escrito, tipo a BNT mesmo, bonitinho, com os resultados, o que eles desenvolveram, qual foi a metodologia. E aí a gente seleciona 3 projetos para fazer uma premiação simbólica também. Eles compartilham o que foi discutido durante esse processo todo. É um programa assim muito bacana. A gente tem outros cursos também que são pagos para trabalhar os pilares do zoológico, que acontecem 4 vezes por ano. Aqui algumas imagens. A gente responde também pela parte de inclusão social. Então, eu coordeno também um projeto lá chamado Zoo para Todos, que nós temos uma parceria desde 2015 com o Hospital AC Camargo Cancer Center. Então, a gente vai uma vez ao mês
na ala pediátrica lá do hospital. Então, a gente tem uma programação que a gente fecha durante um ano lá com o Hospital AC Camargo, a criançada que está fazendo tratamento de câncer. Então, a gente fica lá o dia todo, leva um monte de coisa, e a gente tem que adaptar tudo, porque tem restrição de saúde. A gente tem um clube de idosos, chamado Clube Teteia, que eles participam também gratuitamente durante um ano lá, conhece tudo lá, o zoológico, entram nos setores, fazem trabalho voluntário sênior. A gente tem uma parceria com o curso de gerontologia da USP também, que dá esse suporte, assim, teórico também para a gente trabalhar com os idosos. As visitas especiais para PCD, né, pessoa com deficiência. Então, a gente tem de Libras, para instituições de cegos também. Então, a gente permite o toque, por exemplo, de algumas espécies nesses contextos bem específicos. Isso já é um protocolo já estabelecido lá no zoológico. Então, nas nossas apresentações, a gente não permite toque, né? E a gente segue uma diretriz interna bem rígida nesse sentido. O toque, ele só é previsto bem controlado, bem pontual, quando é nesses casos, assim, por exemplo, de cegos. E então a gente deixa o toque por causa da textura, que contribui, né, para a experiência dessa pessoa. Mas a gente tem bastante taxidermia também. Então a gente não necessariamente precisa fazer isso com o bicho vivo, né? Então a gente tem taxidermia de um monte de bicho, a gente tem um acervo biológico bem grande lá. Então essas peças contribuem para essas atividades. Muito bacana esses projetos aí de inclusão social, velho. São os projetos que eu mais gosto, inclusive, né, de desenvolver lá. E que é os projetos que eu me empolgo bastante, né? Esse aqui é o projeto lá da Raposinha, que a gente continua ainda. Aí aqui teatro de fantoche, esse aqui é a escola, aqui os adolescentes. Esse aqui era para mostrar os equipamentos de campo, que a gente virou mexeu, vai lá. A gente tem alguns projetos também com a comunidade do entorno, lá da unidade de conservação, que a gente está tentando se aproximar dessa comunidade, que faz divisa com São Paulo e Diadema, né, o parque estadual. Então, é uma área muito adensada, assim, popularmente falando. Então, tem vários conflitos, assim, né, com resíduo irregular nas áreas de mata, de apanha de bicho, caça e uma série de coisas. E, então, a gente tenta trabalhar com a comunidade ali que está no nosso entorno. Faz um tempinho já. Já fez curso para professores também, para as escolas. A gente vai a campo, às vezes, para fazer algumas ações pontuais. No caso da febre amarela, por exemplo. A gente está desenvolvendo, finalizando um documentário também sobre a história do Parque Estadual, do ponto de vista dos moradores, e também para saber o que as instituições fazem de pesquisa científica, para eles conhecerem o que está ali do lado da casa deles. Então, a gente fez um processo que durou mais de um ano, de entrevistas, isso foi um projeto também lá, e vai culminar no documentário. Só que a gente teve alguns atrasos, eu acho que daqui um mês, 2 meses, a gente vai subir, aí eu divulgo para vocês aí, caso vocês quiserem assistir. A gente também fica responsável pela elaboração de material didático lá do zoológico, tem alguns informativos digitais, que vocês podem acessar gratuitamente, aí tudo em PDF. O foco geralmente é educador e professor, então a gente faz esses informativos para professor, usar em sala de aula. Então tem vários temas, que pode servir como tema gerador de discussão. Tem o Zoe Notícia, que tem um viés mais científico, com algumas pesquisas que estão em andamento no zoológico, então eles são bimestrais. A gente produz alguns vídeos educativos também, tem o projeto ISOTV, tem vários vídeos na nossa playlist também lá do YouTube, quem quiser conferir. E uma coisa também que eu gosto de compartilhar, principalmente para o pessoal que está na graduação, que nós temos um grupo de pesquisa em educação ambiental em zoológicos, né, que nós chamamos de GPEAS. Eu não estou nem nessa foto aí que está desatualizada, mas é um grupo que é formado por profissionais do zoo, mas também com colaboração externa. Então, a gente faz reunião via Skype todo mês para discutir artigo de educação e também para avaliar as nossas atividades. Então, é o único grupo de pesquisa em educação que
que está inserido dentro da realidade de zoológico, porque tem vários grupos de pesquisas que avaliam educação ambiental em zoológico, mas que estão vinculados a universidades, né? Então, é um contexto diferente também, que é a gente que está na linha de frente na prática, né? Então, a gente tenta se embasar mais da teoria também, nesses momentos. Então, é basicamente isso que eu tinha para compartilhar acho que com vocês um pouco. Esse aqui é meu contato, quem quiser pode me mandar e-mail, quem quiser ligar também, é o telefone, meu ramal. Quiser adiciona no Facebook também, eu aceito, é Bruno Henrique Aranda, só pesquisar lá que manda uma mensagem, às vezes eu demoro um mês para responder, mas eu respondo. Beleza? Agenda cheia aí, né? É que eu às vezes esqueço mesmo, não tenho muito hábito, agora que eu estou vendo mais nessas questões aqui, ó, se você, para finalizar, ó, trouxe aqui também, então, vou te mandar os links do site, que tem todas essas publicações, tem as revistas também, Ciência no Zoo, que tem tudo em PDF dos nossos projetos, o link do programa de mestrado profissional em conservação da fauna, em parceria com a UFSCar, o site do projeto do Zoo TV, que tem vários vídeos curtos, vários não, né? Na verdade, a gente tem 11 até agora, que a gente está fazendo em parceria, que abordam de conceitos básicos, assim, do zoológico, que a gente falou aqui, por exemplo, a origem do zoológico, a origem do zoológico mesmo, a história do zoológico de São Paulo, de onde vêm os animais, né? Tem conceitos mais genéricos, assim, né, de biodiversidade, sobre sustentabilidade. Tem a página do Facebook, para quem quiser acompanhar, Fundação Parque Zoológico de São Paulo. Tem o Instagram também. Aí eu recomendo a instituição, né, da Associação Paulista de Aquários Zoológicos, que aqui tem bastante material de educação aqui no site. Eu mando o link. Opa. Que tem bastante publicação para quem está interessado sobre como se dá essa parte da mediação nesses espaços. Tem algumas dissertações aqui, tem alguns artigos, alguns em português, alguns em inglês. Tem parte também de acessibilidade, alguns manuais. Recomendo. O site da UAPSA, que é a Associação Latino-Americana também, que nós somos filiados, então tem alguns materiais aqui, só que está em espanhol. E o site da Easy, que é a International Zoo Educators Association, que é a parte dos artigos especificamente de zoológicos e aquários. Então, é a parte de paper mais desse nicho. Então, é isso, eu acho. Não sei se tem alguma pergunta aí, se eu falei alguma coisa de maneira equivocada às vezes, se quiser retomar algum assunto. De forma alguma. Eu só tenho que agradecer novamente por essa conversa que a gente teve. É uma enorme satisfação tê-lo aqui compartilhando esse espaço aqui comigo. Fico extremamente feliz e orgulhoso de ver toda a sua jornada aí dentro da biologia. A gente tomou meio rumos diferentes dentro da biologia. Eu parti mais para a parte acadêmica, você partiu para a parte mais prática, apesar de ter uma certa ligação ali com a parte acadêmica, produção de conhecimento. Eu lembro que no início da minha formação, na época que eu estava fazendo lá a graduação ainda, cheguei a fazer alguns estágios, na época lá em Itu, na Associação Ituana de Preservação Ambiental, e tinha também essa ligação com o ensino das crianças, a parte de educação ambiental. Então, durante a minha formação, eu tive uma pequena experiência nessa área e realmente assim, é extremamente gratificante, né? Você vê ação, como você falou, crianças que nunca tinham contato com a natureza, apesar de Itu ser no interior, lá ainda tinha uma certa natureza, né, no entorno, mas o pessoal assim não tinha frequentar a trilha, ter aquela coisa mais ver um mato aqui e uma fazenda ali, né? Então, realmente é extremamente gratificante. A gente vê o potencial dessas atividades, sabe que o ambiente é inato na hora do aprendizado, né? Você consegue tirar muita informação. Eu acho que trabalhar isso dentro do cenário do zoológico propicia muitas possibilidades, como você mesmo acabou de mostrar, diversas ações assim, que são extremamente louváveis, principalmente aquilo que traz de volta informação para a sociedade. Eu acho isso extremamente importante, nós da academia, sair um pouco da zona de conforto, dessa
posição de que achar que somos superiores e, na verdade, a gente tem que devolver tudo que a gente produz dentro da academia, né? Faço até um meia-culpa, que acho que parte dessa falácia que estamos vivendo ultimamente é da ausência do meio acadêmico dentro da sociedade, mostrando essa importância, mostrando o que faz, fazendo essa devolutiva, né? Então, isso é uma coisa que eu quero trabalhar mais ao longo dos anos dentro da academia, devolver o que é produzido, pelo menos dentro da minha área de especialidade, para a comunidade de uma forma ou de outra, e provavelmente acho que parte disso será feita através da educação ambiental ou de estratégias que permeiam a educação ambiental. Eu já tive vários insights aqui com as coisas que você estava apresentando, coisas que são possíveis de serem feitas por aqui. Então, além do excelente material que os alunos terão para acompanhar, que eu acho que vai enriquecer bastante a formação deles, no futuro, provavelmente, algumas das ideias que eu tiver vão partir dessa nossa conversa aqui, algumas coisas que eu vou acabar tentando desenvolver vão estar aqui dentro dessa nossa conversa. Que bom, Roy. Eu agradeço mais uma vez e peço desculpa a divagação às vezes, quando eu dou umas viajadas, mas é um prazer falar. Eu gosto muito do que eu faço, acredito muito no potencial realmente da educação. Eu amo o que eu faço realmente. Eu reforço também isso que você falou. Acho que esse distanciamento da academia, a gente está sentindo na pele cada vez mais isso. A gente tem sim culpa muito grande nessa questão. Não teve diálogo e a gente está sentindo na pele agora o impacto disso durante anos. E eu trago aí para a molecada que está aí, né, se formando, com uma cabeça também diferente, às vezes até da nossa, né, em tempos diferentes, na verdade, né, de se possibilitar, porque eu sei disso, eu vivo muitos anos nessa parte de educação, e permeio também a outras áreas que não são da educação, e sei que, historicamente, a educação ambiental dentro do meio da biologia, a gente sofre preconceito, a gente é taxado como romântico e como uma maquiagem, às vezes, mas eu acho que essa percepção também, ela está se desconstruindo ao longo do tempo, dentro do meio acadêmico, inclusive, e da parte in situ, especificamente, que lida com biodiversidade. Essa quebra de paradigma também está vindo por parte dos profissionais, que estão reconhecendo, entendendo a importância e a necessidade de levar em conta, na elaboração de programas de conservação, as dimensões humanas, né? Porque a gente não faz conservação se a gente exclui o homem, né? A gente já tentou isso, na verdade, fazer isso, né? E não tem dado muito certo, né? Até porque a maioria dos impactos negativos para a fauna e para a flora e para a biodiversidade, de uma maneira ou outra, tem relação com o homem. Então, se a gente não se preocupar, a gente não direcionar esforços integrados na elaboração de programas de conservação, seja para qualquer espécie, eu não vejo muito sucesso nisso a longo prazo. Eu acho que trazer um pouco também essa discussão da valorização do papel do educador dentro dos programas de conservação, né, que eu vejo hoje como essencial e tem aumentado o reconhecimento de colegas assim que tinham percepções assim mais estereotipadas e que reconhecem hoje e executam também educação, né, da maneira deles e veem que não conseguem dialogar com os seus objetivos se assim o não fizer. Então, acho que é um exercício também de reflexão, de discussão aí com seus alunos muito válido, e de eles se possibilitarem, né, de que a educação ambiental ela é muito mais ampla do que esse conceito genérico que a gente, às vezes, tem o primeiro contato, né, é um universo muito mais amplo, e sim, que isso eu falo agora olhando mais para o mundo acadêmico, tem muito trabalho que consegue quantificar isso, esses resultados positivos, né, vários programas aqui bem-sucedidos de conservação aqui no Brasil, de vários colegas que já têm uma amostragem muito grande, veem resultados positivos e restabelecimento de algumas populações com base em ações humanas, né, de mudança de comportamento, de uma série de outros fatores, então tem que levar em conta, sim, e é isso aí, se precisar de alguma ajuda, maior prazer. As abelhas são mais legais, mas eu gosto de vespa também, então... Certamente, assim que possível,
Gostaria de ter você aqui presencialmente, contribuindo em uma semana de biologia, alguma coisa assim no nosso curso, para dar mais uma palestra, uns mini cursos, que eu sei que você tem umas coisas interessantes que pode passar para os nossos alunos. Só ter oportunidade e convite não faltará. Espero você nos visitando aqui em Mato Grosso. Será um prazer. Então, pessoal, era isso. Agradeço novamente a todos. Até a próxima.